Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre oscilador harmônico simples, sobre movimento harmônico simples ou MHS. Bom, mas o que é um movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples é um movimento executado por um sistema em que, quando ele está fora da posição de equilíbrio, ocorre a ação de uma força restauradora. Então, é uma força que vai fazer com que o corpo volte à posição de equilíbrio e essa força é proporcional à sua posição. Então, e assim, quando essa força é a única que está atuando nesse sistema, a gente fala que é um oscilador harmônico simples. Ele vai executar um movimento harmônico simples. E é importante dizer que a energia mecânica é constante, beleza? E o que tanto a gente vai ver nesse vídeo. Primeiro eu vou mostrar as fórmulas do MHS para vocês. De primeiro momento não vou falar nada sobre as fórmulas, só vou apresentar elas para vocês. Logo em seguida, vamos fazer uma demonstração das funções horárias do MHS a partir da lei de Hooke. Então, esse vídeo, a maior parte dele é de demonstração das fórmulas do MHS, das funções horárias. E depois, para terminar, vou fazer uma demonstração da equação do oscilador harmônico simples a partir daquela fórmula de conservação de energia mecânica. É importante dizer que depois vocês vão ver que o procedimento para continuar essa energia mecânica basicamente é a mesma coisa do que com a lei de Hooke. A gente vai chegar na mesma equação e dessa equação a gente vai integrar, derivar e vai chegar na função da elongação e com a elongação a gente consegue obter velocidade e aceleração só derivando. Então, primeiro com a lei de Hooke a gente chega na equação do MHS e com a energia mecânica também. E o procedimento a partir dessa equação é o mesmo, né? Então, eu não vou continuar a partir da energia mecânica, porque é exatamente a mesma coisa, não tem nada de diferente, eu só vou chegar na equação. Então, seguindo, essas são as fórmulas do movimento harmônico simples. Essa daqui é a função da elongação, da posição do objeto. Aqui é velocidade. Perceba a semelhança, né? Perceba que a derivada do cosseno é um menos seno e aparece um menos seno aqui. A derivada do menos seno, menos cosseno, também aparece aqui. Então, a mesma ideia de que a velocidade é derivada da posição e a aceleração é derivada da velocidade, mesma ideia. E já vou adiantando que na aceleração aparece a cosseno, sendo que a elongação é a cosseno. Então a gente vai substituir isso daqui pelo x, e a gente obtém que a aceleração é menos ômega quadrado x. E aqui a gente tem o ômega e aqui o período, beleza? Então, seguindo adiante, começar com a demonstração a partir da lei de Hooke, que é o propósito principal desse vídeo, beleza? E como que é a lei de Hooke? A lei de Hooke diz que a força é igual a K vezes X. Só que como a força está agindo nesse sentido e eu disse que o meu X cresce para cá, então a gente vai dizer que vai ser igual a menos kx, porque está no sentido oposto. Mas porque eu defini assim, poderia definir de outro jeito, poderia. Mas vamos continuar. E pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a segunda derivada da posição. Vou escrever d2x sobre dt2. Só que para simplificar eu vou colocar x dois pontos. Uma notação que eu acredito que você esteja familiarizado. Mas se não tiver, isso daqui é a mesma coisa que isso. E se eu tiver uma derivada segunda, é a mesma coisa que isso daqui. E a mesma ideia para uma derivada terceira. Entendeu? Então, é mais uma notação. Então, vou usar essa notação, mas por simplicidade. Beleza? Então, eu vou
Lembra da fórmula do ômega? O ômega é igual ômega ao quadrado é K sobre N. Eu já vou substituir aqui, passar esse M para lá. Vou dizer que x dois pontos é igual a menos ômega quadrado x. X dois pontos é a segunda derivada de x em relação ao tempo. E a mesma coisa que a primeira derivada de x ponto em relação ao tempo. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por... os dois lados, em cima e embaixo, por o mesmo número. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 1, que é a mesma coisa. Então, se eu multiplicasse A sobre A, ia continuar a mesma coisa. E o que eu vou fazer é multiplicar por dx sobre dx. Continua a mesma coisa. Isso daqui daria 1. Então, só que eu vou trocar esses dois de posição. No final, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então, dx ponto sobre dx vezes dx dt. dx dt é a primeira derivada da posição, que é a velocidade, que é x ponto. Beleza? Então, eu vou substituir x2 pontos por isso daqui, porque é a mesma coisa. Então, substituindo aqui, eu vou ter que dx ponto sobre dx vezes x ponto vai ser igual a menos ômega quadrado x. Agora, o que a gente vai fazer é passar esse dx para o outro lado. E vai ficar x, vou escrever para cá, x ponto dx ponto vai ser igual a menos ômega quadrado x dx. Beleza? Perceba aqui, perceba desde já, é que aqui, essa daqui é a mesma que essa daqui. Então, isso, quando a gente for integrar, não pense que é diferente, é a mesma coisa, como se A, dA, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma ideia do que está aqui, só muda que é outra variável, mas essa é a mesma que essa, só para não confundir. Agora, o que a gente vai fazer é integrar os dois lados. Então, a integral de x ponto e dx ponto é igual a menos ômega quadrado, isso daqui é uma constante, vou deixar para fora, integral de x dx. Em que intervalo de integração? Eu vou integrar de uma posição arbitrária x até A, A sendo a elongação máxima, beleza? A amplitude. E na amplitude, a velocidade é zero. Então, de zero e uma velocidade arbitrária, x ponto. Então, esse vai ser o intervalo de integração. E isso daí é o equivalente a dizer que 1 sobre 2, agora integrando, né? X ponto ao quadrado é igual a menos ômega quadrado, que multiplica 1 sobre 2 vezes x, vezes a ao quadrado menos x ao quadrado. Integrando aqui, né? Beleza. Então, esse menos morre, esse 1 sobre 2 morre, e eu vou extrair a raiz dos dois lados. Então, eu vou ter que x ponto vai ser igual a ômega raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. X ponto é dx sobre dt, vai ser igual a ômega raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Eu vou passar esse dt para lá, passar esse raiz para cá e vou integrar os dois lados. Então, eu vou ficar que a integral de dx sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado vai ser igual a ômega integral dt. Ômega é constante, então eu já joguei para o lado. Então, vou fazer essa integral primeiro. Para isso, a gente vai usar uma substituição trigonométrica. Uma técnica de integração, né? E qual substituição trigonométrica a gente vai usar? Aquela que vem dessa relação aqui, uma relação fundamental. Cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado
seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, o cosseno, vou usar o cosseno. Cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. E ainda não enxerguei a relação a substituição trigonométrica. Eu vou dizer que x vai ser igual a cosseno de θ. Por que isso? Porque eu quero colocar esse a, o x está ao quadrado. Então, quando eu colocar ao quadrado isso, vai ficar ao quadrado. Eu vou poder colocar esse a ao quadrado em evidência, vai sair da raiz. Eu vou ficar com 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado. Então, aqui é o contrário, né? Então, é a mesma coisa. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E o x ao quadrado vai ficar ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Detalhe, eu poderia fazer isso com seno. Por que eu não vou fazer? Daria certo? Daria certo. Só que a fórmula que a gente ia chegar no final, a gente ia chegar que x seria igual a seno ômega t mais uma constante. Ué, mas eu olhei lá em cima, não era isso. Era cosseno aqui. Então, isso aqui tá certo? Tá certo. Só que tem um mais π sobre 2. Essa constante está um pouquinho mais deslocada, entendeu? Essa é a diferença, mas eu vou usar o cosseno para não ter que ficar com esse π sobre 2 ali. Vou fazer desse jeito, eu vou ficar com x igual a cosseno de ômega t mais uma constante, e essa constante não vai estar deslocada, beleza? Vai ficar normal, não vai precisar adicionar π sobre 2 nunca, quando for usar de fato essa fórmula. Beleza? Então eu vou fazer desse jeito. E quem vai ser o dx? O dx vai ser a derivada disso vezes em relação ao θ, né? dθ. Que vai ficar a menos a seno de θ, passando o dθ para lá, ficar menos a seno θ dθ. Então eu vou substituir aqui, fazer a substituição trigonométrica. Então vai ficar aqui a integral de quem é dx, dx é esse cara aqui. Menos a seno θ dθ sobre a raiz de a ao quadrado menos quem é x ao quadrado? X ao quadrado desse cara aqui. A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Colocando em evidência, vai ficar integral de menos a seno θ dθ sobre raiz de a ao quadrado que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos a seno θ dθ sobre esse a sai da raiz. E o seno ao quadrado também vai sair da raiz. A seno θ. Corta, corta, vai ficar menos. Menos é uma constante, então menos integral de dθ vai ficar menos θ mais uma constante de integração. Porque a gente não definiu o intervalo, então essa constante aparece. Então, isso daqui vai ser igual a... Quem é θ? Eu tenho que x é igual a cosseno θ. Então, θ vai ser o arco cosseno de x sobre a. Então, eu vou colocar isso ali. Vai ser igual a menos o arco cosseno... ficou meio apertado aqui. Vou fazer aqui embaixo. Menos arco cosseno de x sobre a mais a constante. Beleza? E isso vai ser igual a essa outra integral, que fazendo aqui vai ficar ômega t mais uma outra constante. Vou chamar essa de C1 e essa de C2. Então, C2. Então, a gente vai ficar aqui menos arco cosseno de x sobre a mais uma constante de integração vai ser igual a ômega t mais uma outra constante de integração que eu vou chamar de C1. Passando esse menos para lá. Não, eu vou fazer a distributiva com esse menos.
Então vai ficar aqui menos arco cosseno de x sobre A é igual a essa constante. Fica menos aqui, passa como mais, igual a ômega t mais C1 mais C2. C1 mais C2, uma constante mais outra constante é uma outra constante. Então isso daqui eu vou escrever como φ0. Já apareceu o φ0, né? Agora eu multiplico tudo por menos 1. Vai ficar que arco, sempre esqueço do outro C, cosseno de x sobre A vai ficar menos ômega t mais φ0. Então, passo o cosseno e esse A vai sair e eu passo multiplicando. A gente vai obter que o x é igual a, que multiplica o cosseno de menos ômega t mais φ0. Putz, mas pareceu um menos aqui atrapalhando. Daí você lembra que o cosseno de θ é igual ao cosseno de menos θ. Então, esse menos não vai fazer a menor diferença. A gente obtém a fórmula x é igual a cosseno de ômega t mais φ0. Tá aí como queria se demonstrar. Essa é a função da elongação. Então é isso, deixa eu ver se eu reservei espaço para... Agora, para velocidade. A velocidade é igual a derivada de x em relação ao tempo, que vai ser igual a derivada do cosseno, ao menos seno, então vai ficar menos a seno de ômega t mais φ0, e a regra da cadeia, então a derivada vezes a derivada desse. Isso aqui é uma constante, fica zero, o t sai, então vai ficar vezes ômega. Portanto, a velocidade é igual a menos ômega a seno de ômega t mais φ0. Outra fórmula demonstrada também CQD. Como queria se demonstrar, essa daí foi bem mais tranquilo. Agora a aceleração vai seguir a mesma ideia, é a derivada da velocidade em relação ao tempo, que vai ser igual a derivada desse cara aqui, né? Menos ômega quadrado, porque vai sair um ômega de lá, a que multiplica o cosseno de ômega t mais φ0, e como eu falei no começo, apareceu a elongação, que vai ser igual a menos ômega quadrado vezes x. De novo, outra funçãozinha, como queria se demonstrar. As três funções horárias do MHS. Agora, essa foi a segunda parte do vídeo. Agora indo para a terceira parte do vídeo, que a gente chega na demonstração a partir da conservação da energia mecânica. Mas vai ficar uma conta, se eu fizer direitinho, vai ficar uma conta gigante assim, também para chegar na elongação, velocidade e aceleração. Só que, voltando lá nas fórmulas, essa daqui é a equação do MHS. Então, é a equação do MHS. Essa equação apareceu aqui, ó. Pra cá, né? Aqui já apareceu, ó. Ficava aqui x ponto é igual, mais ômega ao quadrado, x é igual a zero. Apareceu aqui a equação do MHS. E a partir dela que a gente fez toda a nossa conta. E é essa equação que a gente vai encontrar quando a gente for fazer, que agora a gente vai fazer com energia mecânica. Tá, energia mecânica é energia cinética mais a potencial. Então, energia mecânica, que é uma constante, lembrando, é um movimento harmônico simples, então só tem uma força, e essa força é conservativa, e não tem outra força atuando no sistema, então a energia mecânica é constante, que vai ser 1 sobre 2 mv quadrado, o v eu vou colocar como x ponto, então mv x ponto ao quadrado, mais agora a energia elástica, potencial elástica, né, que é 1 sobre 2, que multiplica K, que multiplica x,
Beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai derivar os dois lados em relação ao tempo. Então, derivada de uma constante, que é energia mecânica, em relação ao tempo, é igual a derivada em relação ao tempo de tudo que está aqui, né? 1 sobre 2 mx ponto ao quadrado mais 1 sobre 2kx. Derivada de uma constante é zero, então a gente vai ter que a derivada disso vai ser igual a zero. Qual que é a derivada disso? Em relação ao tempo. Então a gente vai ter que zero é igual a derivada de x ponto. Vai ficar, fazendo a regra da cadeia, vai ficar 2, já tinha 1 sobre 2, então vai cortar esse 2, então esquece. X ponto, x 2 pontos, vezes a massa, mais 1 sobre 2, 1 sobre 2, K, x ponto, x, beleza? Então, continuando aqui, vai ficar aqui 0 é igual, esse vai morrer, né? Calma, tem alguma coisa errada. Ah, tem um quadrado aqui, por isso que eu tá vendo. Então, esse 1 sobre 2 vai morrer também. Vai ficar kx ponto x. O x ponto também vai morrer, passando, colocando em evidência, dividindo o zero por isso. Então, vai morrer esse x ponto. Então, a gente vai ficar com x 2 pontos, que multiplica a massa, mais kx é igual a zero. Dividindo tudo por n, vai ficar x 2 pontos mais k sobre m, multiplica x é igual a zero. X, tá certo. X é isso. E k sobre m é igual ao nosso ômega quadrado. Então, a gente tem que x 2 pontos mais ômega ao quadrado x é igual a zero. Encontramos a nossa equação do MHS. De novo aqui, como queria se demonstrar, a gente pode ver que x 2 pontos ômega ao quadrado x é a mesma equação que a gente encontrou aqui. X 2 pontos ômega ao quadrado x. Então, se a gente fizesse todo esse procedimento aqui, que a gente fez ali aqui, a gente ia obter as mesmas fórmulas da elongação, velocidade e aceleração. Então é isso. Acho que por hoje é só. Obrigado.